aí, galera? Aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a evolução da web, passando por jQuery até o React. E pra esse papo, eu tô com uma galera massa. Salve, salve, galerinha! Aqui é o Antônio, desenvolvedor da Squad iSupply, da tribo Magalu Entregas. E aí, galera, eu sou o Bruno, sou Tech Lead e desenvolvedor da tribo de experiência. Oi, gente, eu sou a Marina, eu sou desenvolvedora na Squad Entrega Expressa da tribo Transportes. E aí, pessoal, aqui quem tá falando é o Michel, sou desenvolvedor da Squad Back Office Logística da tribo Fulfillment. Boa! Bora! Cara, eu já ia lançar mas e aí? Que é o jQuery e o React, mas acho que a gente tem um tempo antes disso, né? Meu primeiro contato, assim, na verdade, foi com livros de colegas meus, assim, que a mãe pagava o curso ali, mas a galera não estava muito afim, daí eu acabava pegando esses livros e tal. E é aquela época linda, bonita, que a gente tem saudade, só que não, onde a gente fazia site com basicamente tabela, né? Então, em vez das divs, etc., que a gente usa hoje, praticamente tudo era uma tabela, né? E daí eu comecei alguns freelas ali que apareciam, o amigo do amigo, etc. Depois disso, na faculdade surgiu uma matéria opcional de web, né? E era uma faculdade de TI que não tinha zero, praticamente, de web, né? E daí surgiu essa matéria opcional. E na época, eu lembro que depois dessa matéria opcional, numa outra matéria, surgiu um trabalho sobre inovação e tal. E daí veio alguns temas que podia escolher e tal, e tinha um tema que era, tipo, Ajax, sabe? Na época que, Web 2.0, não sei o quê. E daí a gente acabou pegando, abraçando isso aí para fazer, e meio que foi o começo e tal. Acho que o primeiro site que eu fiz foi um projeto de escola, era um trabalho. O site que eu fiz foi era bem antigo mesmo, não era nem em tabela na época, era em frame, que dividia... Caraca! Dividia os passos assim, da área lá, e aí eu tinha feito, era um projeto de esporte, na época eu acho que eu fiz alguma coisa da Copa. Depois isso daí passou alguns tempos aí, eu comecei a brincar um pouco com a parte de tabelas, mas assim, eu comecei a desenvolver mesmo assim, essa parte de website aí, foi bem anos depois aí, tive um projeto pessoal e aí eu comecei a estudar HTML, CSS, trabalhar com divs, aí já foi mais alegria, né? Cara, eu também sempre fui muito fuçado com o computador e, tinha 12 anos, ele já achava que era o técnico de informática, super hacker, que vinha invadir a NASA, né? Aí tinha um colega, meu pai, alguma coisa assim, falou, precisando de um site aqui, cara, e tal. Aí, seu filho não sabe? Eu falei, claro que eu sei, sabia nada, né? Claro que não. Aí eu achei uma ferramenta na internet, era um programa, acho que chamava Caribouche, alguma coisa assim. E ele meio que montava para você o site. Você só puxava ali a caixinha de texto, escrevia, arrastava um outro componente de imagem, aí fazia aquela edição, aquela coisinha bonitinha no Photoshop, que na época a CSS era lenda, né? Era coisa só, igual o Bruno mencionou, era tudo tabela, não tinha grid, sistema de grid, era nosso responsivo ali era a tabela. E aí fui montando um site ali de fotografia e tal, coisa simples. Aí depois eu comecei a querer trabalhar com fóruns de comunidade de games. Eu cuidava de uma comunidade de Counter-Strike, a gente fazia muitos mods e modo zumbi, e era coisa de louco. E nesse fórum a gente fazia algumas customizações de plugins para modificar o jogo e eu comecei a me interessar por HTML, JavaScript, CSS para customizar esse fórum. Aí colocava sisteminha de chat, colocava música. Aí começou aquela época também de Blogspot, criar um blog. Aí você pegava aqueles blocos de JavaScript prontos na internet e colocava, não sabia que estava escrito lá, só sabia que funcionava e servia para aquilo, né? E também teve aquela época, não sei se vocês lembram do Tumblr, acho que todo mundo já editou um Tumblr na vida, né? Colocar uma caixinha de música lá, colocava um The Strokes tocando, uns slides ali, uns GIFs, era bons tempos. Eu já sou mais da época do Tumblr mesmo. Meu primeiro contato com HTML foi pelo Tumblr, então nossa, eu passava horas e horas. Eu lembro que vou falar um pouquinho da minha idade, eu sou meio jovem. Então, eu chegava do colégio, tipo, meio-dia e tal, e eu ficava pelo menos até as 8 da noite, assim, tipo, brincando de editar os temas e tal. Então, nossa, era algo que
Eu amava. Ali foi meu primeiro contato, e isso foi anos antes de entender que eu queria ser desenvolvedora e tal. Acho que foi meu primeiro contato, eu acho que foi algo que eu meio que já sabia para onde eu iria. Eu fiquei um pouco na dúvida quando eu fui escolher minha carreira de fato, mas foi algo que foi muito bacana. Mas, assim, vocês todos mexeram com HTML e na época que vocês mexiam já existiam a pegada dos frameworks? Tipo, para a parte de front? Era HTML purão? Como funcionava? Não, vixe. Era raiz o negócio. Era raiz, Olha, demorou, hein, cara. Eu lembro que o JavaScript da época, assim, era o Flash. A galera era como cara, montador de site, né, na época, a profissão. Nossa, CSS era inline, cara. Não era nem CSS... Quando eu comecei, nem conhecia o CSS em bloco e nem CSS em separado. A galera usava muito aquele programa da Adobe, Dreamweaver, não sei se você lembra. Nossa, eu lembro disso. Eu tive isso daí no técnico, eu acho. Era pesadão, cara. E tinha o front page, cara. Tinha o front page da Microsoft. Sim, cara, ele é tipo o novo Visual Studio, né? Era a partir de quando a web começou a melhorar nessa parte, assim? Eu acho que, pelo menos da minha experiência, né, teve um boom, né, até o papel um pouco do profissional de front-end mudou, né? A gente era os carinhas que faziam a tela, né? Então tinha até uma certa separação ali. O front-end era o cara que não definia muito a arquitetura do sistema, isso ficava mais para o cara do back-end, tratar de incidentes ali também, não era uma coisa que estava tanto ali no dia a dia do cara de front-end, era o cara que ficava ali sentado fazendo tela. Mas aí com a evolução mesmo, Ajax, Web 2.0, mas não era muito real, né? A partir dos primeiros frameworks que começaram a mexer mais com isso, né? Com jQuery, né? E logo depois de um tempo, o Angular 1, que daí esse dinamismo foi fazendo com que o front-end ganhasse mais papel, né? Poxa, eu não preciso processar todo o meu dado aqui no back-end, né? O front-end pode fazer alguma coisa também, e daí quanto mais responsabilidade foi ganhando, outras coisas começaram a importar, como performance, cache e coisas assim, e daí que eu acho que a figura começou a mudar um pouco. Pelo que eu me lembro, mais ou menos em 2009, assim, 2010, teve um boom muito forte também por causa do Flash. O segundo boom, eu acho que foi na época o Facebook veio forte pro Brasil, acho que 2011, 2012, por aí. Aí já veio aquela coisa do Angular 1. Antigamente a gente usava muito o jQuery, né? Que veio para substituir esse Vanilla, porque o Vanilla era muito defasado, não tinha tanta alteração igual hoje. As especificações novas do JavaScript não eram tão assim rápidas igual hoje, né? Que a gente tem aquela revolução depois do ECMA 6. Antigamente as coisas eram mais devagar, e os navegadores também não tinham aquele suporte. E junto com isso surgiu muitos problemas, além dos novos navegadores. Eles vieram para trazer novas soluções e novos problemas. Eu lembro que tivemos muito problema com o CSS. Tinha vários sites que era assim, esse site é melhor visualizado no navegador XPTO, porque o cara não conseguia fazer um código ali compatível para os dois navegadores. Nessa época aí acho que surgiu os hacks, né? Não sei se hacks. Era conhecido alguns como os hacks, outros como reset, né? Reset CSS, que tentava definir um padrão para ficar meio que igualitar tudo entre os navegadores aí. Mas infelizmente o IE, velho, por mais que você resetava o negócio. O IE dava vontade de chorar. Você tinha que fazer algo para ele especificamente. Verificava, tinha até uma parte que eu. Agora eu não lembro da tag. Faz muito tempo que eu não uso. Mas você colocava lá que era tipo, acho que era IFE mesmo, IFE 7, IFE 8, para chamar tal CSS ou tal JavaScript para ele funcionar de maneira diferente. Tinha, cara, era muito louco. Aquele tanto de comentário, deixa esse código aqui, senão não funciona. Ô, Michel, sabe o que aconteceu comigo, assim, acho que em 2012 ali, né, uma das primeiras empresas maiores, eu sou de Sorocaba, né, uma das primeiras empresas maiores que eu trabalhei em São Paulo, a gente tinha um dashboard do Analytics que a gente ficava acompanhando a quantidade de pessoas que acessavam com cada versão de E, e era tipo um gol, assim, quando a gente via que tinha uma porcentagem lá, tipo, sei lá, 2%, 1%, a gente não precisava mais dar suporte. Cara, era comemoração ali. Nossa, realmente,
Teve até um vídeo, cara, não sei se vocês lembram, que a própria Microsoft fez, que era quando ela lançou o Edge lá, que o IE era o browser que você amava odiar. Eles fizeram zoando o Lembro vídeo. disso. Eu lembro quando uma outra empresa que eu trabalhei, que quando a gente ainda dava suporte para o IE9, quando caía algum bug que era exclusivamente do IE, a gente já preparava as lágrimas. Nossa, pior que vocês falando sobre essa coisa do especificar pelo IE, me fez lembrar muito também de uma empresa que eu trabalhei, que a gente usava... Putz, tinha alguma questão com alguma DLL, alguma coisa assim, que não podiam atualizar as máquinas de todos os funcionários, não podia atualizar o IE, porque senão o sistema não funcionaria. E vira e volta, ligavam para a parte de suporte falando, minha máquina não está acessando o sistema. E aí a pessoa de infra descia para ver e era que tinham atualizado. Eu sei que tinha até site do governo que tinha esse problema, que era na parte de impressão. Na parte de impressão, dependendo, você não conseguia imprimir a página se não tivesse no IE. Tinha que estar no IE e um IE específico ainda também. Na época que a gente não tinha frameworks, libs, né? O que ajudava a gente a desenvolver, por exemplo, no meu caso, eu usava bastante o ASP.NET, MVC, e tinha aquela engine da Microsoft, né? Que era o Razor. Então eu até brinco, o nosso Angular raizão era o Razor. A gente conseguia trazer alguns dados de servidor e tal, fazer tabelinha, já achava o máximo. E a galera também usou muito nessa época, acho que o PHP também. Deu um boom muito grande, né? Pela facilidade do desenvolvimento. Nunca cheguei a usar, mas eu sei que teve um papel muito importante nessa época, nos primórdios. Era o PHP como para a parte de linguagem front-end, é isso? É geral, né? Porque, no caso, não era exatamente front-end, mas você acabava fazendo junto a parte do back com front, né? Não tinha essa mistura do back-end, front-end, MVC, era tudo uma mistura só. Era um server render, né? Então... Sim. Tinham algumas template engines, né? Igual eu acabei usando por causa da empresa que eu trabalhava, que usava muito Java, né? Então o pessoal usava Spring e daí a gente no front-end usava o Velocity, né? Como template engine, que era algo muito similar ao que tinha no PHP ali de marcação, mais ou menos. Eu consigo lembrar agora como se fosse framework aí na parte de CSS, o único que eu lembro que é o mais antigo, não sei se teve algum outro, era o Bootstrap, né? Nossa, mexi com isso. Esse é o bruto. Pô, não existe mais? Existe, acho que deve estar no 4 ou no 5, né? Deve estar. Que o Silvio Santos é pra TV, o Bootstrap é pra internet. Não, era tenso mesmo. Mas na época eu tinha rejeitado um pouco o Bootstrap. Eu gostava de fazer muito na mão, mas eu achava que pesava bastante, né? Mas todo mundo conhece o Bootstrap, né? Hoje em dia. Hoje a gente não fica sem também. Essa época aí é aquela época que tudo tinha cara de Bootstrap, né? Sim. Era copia, mas faz diferente, né? Isso. Nossa, que nem a época do Angular 1 também, né? Quando saiu o Angular, cara, coisa. Foi a coisa mais linda quando lançaram o Angular pra mim. Ela pra mim revolucionou a internet. A forma de trabalhar era tudo mais separadinho, mais organizado. Assim, tinha esses prós, né? Mas também tinha os contras. Tinha tanto callback aquilo lá, tanto callback real, aquele efeito Hadouken, não sei se vocês lembram. Nossa, cara. Eu lembrei aqui agora, isso daí nem lembrava mais disso. Jesus do céu. Esses dias eu vi um post de um cara criticando aí, mas eu pensei, às vezes ele nem sabe, porque antigamente era assim que o pessoal fazia, né? Mas era realmente... Era um callback atrás do outro. Nem era callback, já era um Kamehameha de tão forte, cara. Caraca. Não existia assim que await, né? Sim, teve toda a dificuldade da galera migrar, assim, do jQuery pro Angular, né? E principalmente a parte de diretiva do Angular 1, que talvez era a parte mais complicada de entender o conceito e tudo. Então, às vezes, você via tudo escrito lá com Angular, aí na hora que tinha uma funcionalidade que provavelmente deveria ser uma diretiva, você via, tipo, jQuery misturado no meio, assim, porque a galera ainda estava entendendo como que aquilo funcionava. Sim, cara, e tinha muito código que dava pra fazer com Angular tranquilamente, mas a galera era muito resistente, colocava jQuery em tudo, né? Fazer aquele... jQuery ainda existe? Ou morreu? Existe, opa. Existe, isso aí não morre não. Era aquela receitinha de bolo, né? Que você colocava um pouquinho mais de fermento ali, colocava um pouco mais de recheio.
Estavam comentando aí do Bootstrap, a minha única interação com o Bootstrap e o jQuery, que foram, assim, foi o que eu trabalhei mais tempo, por incrível que pareça, foi aqui no Magalu. E eu entrei aqui em 2018. Enfim, o time que eu entrei, ele era composto apenas por backends e eles precisavam muito criar um admin. E o mais rápido e o que eles conheciam, o que dava para fazer bem e eles conseguiam entregar o que eles precisavam no prazo, eles optaram por ir para o caminho de colocar o Bootstrap e o jQuery. Então, a gente tinha um back-end Python renderizando as páginas, e aí tinha muita salada de componentes jQuery, e era muito louco. Então, assim, aí quando eu cheguei, a gente saiu desse cenário, a gente refatorou tudo, criou um admin bonitinho e tal, com o React e tal, mas, cara, assim, olhando para o passado, era algo que funcionava para muita gente, e às vezes era o mais fácil. Sim, com a janta, né? Exato. Funcionar é importante, né? Porque talvez, por muito tempo, né, o front-end ele foi pensado só do ponto de vista visual, né? Tipo, para entregar uma informação ali. E daí tinha essa coisa, tinha muita gente também de back-end nas empresas fazendo uma ponta de front-end, né? E pensando realmente no resultado final, né? Aí toda essa parte de manter isso, de manutenção, de performance, ela foi vindo depois aí, com a evolução dos frameworks, dos navegadores, que a galera foi começando a entender, entre outras coisas, que também você pensar no page speed da página ali, tem relação com o cliente ficar ou não na sua página, né, navegar mais ou não pela sua página e tudo mais. Traz um peso de negócio, né? Porque você está perdendo dinheiro se tudo isso, se demora a informação para chegar para o cliente e tudo mais, né? Isso é muito louco. Primeira vez que foi apresentado pro Ionic, falei, meu Deus, isso é o futuro. Porque você desenvolveu um aplicativo usando Angular, HTML, CSS, JavaScript, ali, tudo você tinha já usando no dia a dia e sem precisar trabalhar com Java, ou aprender outra linguagem para trabalhar com aplicativos, né, da Apple. Então você tem um código só para rodar tudo. Aquilo era maravilhoso, né? E ele rodava através do Cordova, né, por trás. E ficou muito popular nessa época. A galera transformava muitos sites que estavam rodando em Angular 1 para ser engine do Cordova. E assim, salvou muito a galera. Eu acho que muita coisa que veio agora das tecnologias atuais, tipo PWA, o próprio React Native, tudo surgiu com esse movimento do Apache Cordova, que a galera começava a desenvolver, a gente tem aqui HTML, JavaScript, coisas simples, né, para resolver, alterar, causar estilo, que a gente não pensa em fazer isso de uma forma mais simples e entregar para mais plataformas e gerar mais valor para os nossos clientes. Então, assim, eu acho que teve uma contribuição muito forte nessa época. Sim, eu acho também que os times foram sentindo a necessidade, né, de desacoplar o front-end do back-end, né, igual vocês comentaram do PHP, que era tudo junto ali, muitas vezes no mesmo repo e tudo mais, e daí começou a surgir essa coisa de, até depois, mais para frente, com microserviço e tudo, cara, a gente precisa separar isso, e daí eu me lembro, até ali com o começo de Angular e tudo mais, que já trabalhava num e-commerce e tudo mais, e daí, cara, a gente não podia usar para tudo, porque tinha o lance do Google conseguir crawlear isso. Então, puxa, é muito bom, mas a gente só consegue usar mais em admin, um sistema de chat, alguma coisa assim. E daí eu acho que à medida que isso foi evoluindo, né, para os sistemas que a gente tem hoje, daí começa a entrar o React e outras coisas trazendo, né, o server-side rendering, tipo, conseguimos renderizar a nossa página no servidor também, para entregar já toda montada para o Google e tal. Então, acho que começa a surgir toda uma frente nova de engenheiros de software front-end mesmo, né? Não só o cara que pegava a informação que estava vindo do back e fazia uma tela para aquilo ali.
Sim, e nessa época a comunidade JavaScript se tornou muito forte. Eu lembro que você precisava de uma biblioteca do Angular, você tinha pra tudo, cara. Sei lá, máscara de campo, um drop-down personalizado com uma busca específica, com um íconezinho e tal. Isso era muito, muito, muito forte na época. E com isso surgiu bastante demanda de um gerenciador de pacotes. Eu lembro que a galera usava bastante nessa época do Angular 1 o Bower, não sei se vocês lembram dele. Sim, lembro do Bower. E depois veio forte também o Node, né, junto. Aí trouxe o NPM. Aí a coisa ficou linda, né? Até hoje a gente usa né, como ferramenta padrão ali. Você falou de Bower, eu me lembrei de Gulp, né? De Nossa, Grunt, sim. tipo, que fazia os primeiros builds ali e tudo mais, né? Com esses caras, minificar tudo e tudo mais nessa época do Angular aí. Sim, e era tudo muito manual, a gente tinha que ficar configurando os arquivos, né, as configurações. Nossa, uma coisa que eu lembrei agora, isso é bem antiga, deve acontecer até hoje também, era principalmente acontecer com jQuery. Você pegava algum plugin, alguma lib do jQuery lá, se você colocasse em ordem diferente, aí bagunçava todo o seu site, não funcionava nada igual lá. Entrava em conflito uma lib com outra e... Nossa, era um trampo, e era só a ordem. Incompatibilidades de versão, né? Às vezes instalava um pacote no Bower e dependia de outra versão, aí ele ficava loucão, ele falava, tem 15 versões aí, escolhe uma aí, se vira aí, filhão, tá no teu colo. Aí você tinha que fazer uma mãe mandou ali, tipo, a versão do Angular rodava. E tinha uns patches de migração, cara, do Angular. Não, do jQuery, que era jQuery, eu acho que tinha um ponto alguma coisa, na hora que ia pro 2, você tinha o 2, mas algumas coisas só era do 1. Aí você tinha que pegar um patch lá que era tipo 1 para 2. Aí você funcionava no 2, mas se precisasse do 1, ele usava o patch lá. Tinha uns negócios meio... Sim. Aquelas gambiarra organizadas, né? E nem tudo que surgiu de novo, assim, foi bem recebido pela comunidade. Eu lembro quando rolou o Angular 2, né? Teve uma rejeição muito forte, porque, cara, mudou da água pro vinho. Os caras já colocaram como padrão TypeScript. Aí a galera olhava assim, tipo, é JavaScript, mas não é. Ficava um pouco com receio, mas muito disso era muito preconceito, né? A galera não chegou a utilizar, ver como que era o negócio, ver quais eram os prós e os contras. E isso pra mim, assim, me fez muito abrir a mente, falar, não, vamos dar uma chance, pô, é a Google que tá mantendo isso aí, por que não? Se os caras escolheram isso, deve ser bom. E aí foi meu primeiro contato com TypeScript, e assim, eu vi que a intenção foi muito boa do Angular, mesmo com essa remodelagem, assim, eu acho que eles deveriam ter mudado o nome do produto, e não colocado como Angular, porque assim, perdeu muito aquela essência antiga, porque realmente foi um refactor gigantesco, né? Mudaram muito. Só que trouxe bastante benefícios de organização, de pastas, nomenclatura, essa separação de responsabilidade. Vixe, no Angular 2 eu tenho uma lembrança triste, gente. Eu peguei na época que tava começando mesmo o 2. Na época era o React não, Ionic 2 estava começando, eles já estavam adotando o Angular 2 e aí a gente resolveu adotar isso daí, tava em beta, nossa, todo dia o pessoal atualizava, quebrava tudo, não funcionava mais a aplicação. Foi triste, mas graças a Deus deu bom depois. Eu até lembro que nessa época a gente estava desenvolvendo um aplicativo aqui pro Magalu. A gente tinha começado ele com o Ionic 1 na época, né? E, putz, tava com uma evolução bem legal e tal. Aí no meio do desenvolvimento, tipo, 2 meses, 1 mês e meio, algo assim, os caras anunciaram o Ionic 2. Aí eu olhei pro outro membro do time lá, o Kevin na época, e falei, cara, vamos perder essa oportunidade, não tá no começo, vamos fazer isso aí já no top, né? E aí a gente já foi com tudo pro Ionic 2, e realmente valeu muito a pena, porque a organização de pasta, aquilo lá serve pra vida, viu? Aquela qualidade que os caras fizeram, realmente foi muito bom. E aprimorou bastante nosso TypeScript, tanto que a gente vai desenvolver, sei lá, APIs em Node, ou vai usar o React Native, a gente sempre opta pelo TypeScript, pela sua qualidade, suas possibilidades também, por já estar implementando diversas especificações do ECMAScript atualizados. Então acho que vale muito a pena. Quem não conhece, dá uma olhadinha aí, que o negócio é muito bom mesmo. Bom, e o que vocês já fizeram aqui de mudança no Labs, assim? Vocês pegaram, tipo, alguma coisa legadão, assim, de tudo que vocês falaram que é mais antigo, e tiveram que fazer opções para
tecnologias mais novas? Não vou dizer legado, mas eu peguei, até foi recente aí, um projeto nosso aí, que estava em Android nativo, mas a nossa squad, sim, ela é mais forte na parte de Node, React, aí eu mudei ele para React Native. Eu reescrevi o projeto inteiro em React Native aí. Mas assim, não pensando na squad em si, porque para dar manutenção em nativo, praticamente estava eu e mais um só, e aí era complicado, assim, se não, às vezes não, só 2 pessoas, tudo, e agora, pelo menos a squad inteira consegue dar manutenção, consegue mexer, e não teve perda nenhuma de performance, foi até mais fácil, conseguiu melhorar bastante a parte de interface dele, de experiência para os usuários aí, porque eu já tinha uma certa experiência aí com React Native, e até também, como a gente já tem também com a parte aí de web aí, foi mais fácil fazer algumas animações, alguns designs específicos aí, deu um feedback melhor para o usuário. Ainda mais que a stack do time é muito forte em JavaScript. Pelo menos aqui na nossa cidade de Franca, a galera é muito forte em JavaScript. Então, sim, é muito mais fácil dar manutenção num projeto utilizando a mesma stack do que a galera aprender, ou, no caso, o Android nativo, né? Boa. Assim, o app tava legal, tava bacana, feito em Kotlin também, então, assim, não era algo tão antigo. não era legado. Não era legado, mas o valor aplicado na mudança valeu muito a pena, Michel. Sim, foi mais como eu falei aí, mais por causa do time em si, para todo mundo conseguir dar manutenção, assim, não ficar aquela coisa, aquele silo, só alguns saber, outros não. Eu acho que de experiência ali de navegação, a gente passou por um processo, né, que recente até, que uma boa parte da loja era feita em Ember JS, e daí o Google, a galera deve saber aí, geral, que de uns tempos para cá falou assim, bom, olha galera, não sei quando, mas nós vamos começar a indexar o seu site pelo mobile e não pelo desktop. E daí começou a surgir a inquietação de todo mundo, área de negócio, tudo. Cara, a gente precisa ter esse negócio de uma forma melhor, né, crawleável, etc. A gente usava alguns pré-renders e tal, mas não era algo tão legal. Então, poxa, vamos começar a refazer isso aí. E daí a gente foi pro React, né, com Next e tal. E foi um processo bem legal, assim, de ir aprendendo com o legado e construindo juntas, assim, essas páginas com tecnologia nova. Foi muito legal. Eu não sei vocês aí, mas o React em si, eu gosto muito de programar nele. Acho que o jeito de construir através de componente, assim, me lembra como se estivesse brincando de Lego, por exemplo. Assim, dá para render muito de fazer. Você cria um componente específico aí para reaproveitar e vai utilizando. Coisas que acho que da maneira antiga eu não pensava daquele jeito. O jeito de programar com React eu acho que me rende mais, assim. E o próprio JSX, né, já te dá uma visão diferente de mundo, né, de como montar o componente, sim. As questões dos props, e assim, realmente facilitou muito a criação de componentes. E a forma da gente pensar de como criá-los, né? Hoje a gente cria sempre pela unidade menor, então tem aquela questão de reaproveitamento de código, muito, muito mais bacana do que antigamente, quando a gente criava tudo de uma vez, né? Tudo era div, vocês lembram? Sim. Nossa. Sim. Nossa, mudou tudo, né? Agora o HTML tem as tags específicas para dar mais contexto aí. E... até a acessibilidade, né? Sim. É muito mais simples de você implementar. Então a gente consegue ter sites muito mais acessíveis para as pessoas. Eu até brinco assim que quanto mais você conhece React, menos você sabe. Porque é um universo tão grande de possibilidades. Você começa ali simplesinho ali, não, ele é só para criar um layoutzinho e tal. Aí você começa, nossa, eu preciso de um gerenciador de estado agora. Qual que eu uso? Será que eu uso isso? Será que eu uso aquele? Aí fala, nossa, agora eu preciso fazer teste. Qual ferramenta que eu uso? Tem essa aqui. Então, preciso fazer uma coisa, um CSS aqui mais diferenciado e tal. Aí você precisa de um framework específico. Então, assim, ele te dá uma gama de possibilidade muito grande. Pode até ficar perdido de tanta quantidade de biblioteca, né? A gente tá conversando aqui já nasceu um framework JavaScript. Essa piada é muito famosa, né? Mas é a realidade, gente. É algo, assim, para você conseguir estar se atualizando, a velocidade em que as coisas são lançadas, a velocidade em que novas releases vão
pro ar e tal, é inexplicável, é impossível acompanhar tudo. Sim. Nossa, mas o React evoluiu bastante, hein, cara, nesses últimos 2 anos. Evoluiu muito, assim, água pro vinho, eu achei. Assim, ele parou de funcionar, não parou de funcionar, ainda funciona no modo classe e tudo, mas ele incentiva o pessoal a usar no modo function lá, para usar com hooks e melhorou muito o desempenho, ficou, acho, mais fácil. Agora Sim, também a curva diminuiu, né? Eu acho, de Sim. aprendizado. Sim. Diminuiu a curva. E o React Native também foi muito impulsionado graças à concorrência, né? Com a chegada do Flutter, eu acho que ele deu uma acordada, muito boa. Não, realmente, isso daí, depois do Flutter mudou tudo, até a página dele, eles tomou uma vergonha. Ele tava numa zona de conforto, janelinha, de boa. Melhorou. E acho que nessa linha que a Ari estava falando, né, e a Marina, da quantidade de libs, JS, que tem tudo, tem uma coisa que o professor Silvio Meira lá fala de você ser especialista, generalista. Eu acho que é muito do que a gente vem fazendo e tem que fazer hoje, assim, que você é um especialista situacional, assim, no que você está fazendo, mas você tem que estar antenado, pelo menos para saber um cheiro, assim, do que está pegando em volta, para numa determinada situação que aparecesse, falar assim, cara, eu não sei tanto daquilo, mas pelo que eu conheço, talvez seja a melhor opção, e aí você entra mais naquele outro assunto ali. Então tem que ser assim, porque a gente não consegue mais ter a fundo de tudo, assim, do que está rolando. Por que o React ficou tão forte assim? Eu vou falar do meu ponto de vista, assim, que eu não sei se é isso, mas o lance dele, principalmente geral mesmo, assim, agora com o Nest muda um pouquinho, um outro, mas eu conseguiria reaproveitar boa parte do que eu uso no front, no React normal, no React Native. Eu cheguei a fazer, assim, mobile, que era parecido, que precisava algumas coisas, usar as mesmas regras que tinha que usar o mesmo padrão de layout. É que no Native é diferente, mas, por exemplo, seguir o CSS, eu usava o Styled Component para ambos, e aí meio que respeitava. Usava no padrão CSS e pegava boa parte do que era do layout e facilitava bem. Eu acho que um dos motivos também do sucesso do React foi a alta rejeição do Angular 2. A galera tava já sentindo que o Angular não tava suprindo aquela necessidade, o código não tava ficando muito legal, não tava dando muita manutenção ali. E quando surgiu o React, uma coisa mais simples ali, a galera acho que tomou muita atenção. Por ser JavaScript puro também, eu acho que foi um dos motivos. E acho que o fato de ser desenvolvido pelo time do Facebook também tem um impacto muito grande. Sim, porque a gente gosta de estabilidade, né? Sim, eu fiz esse caminho de pular do Angular 1 pro React, né? E daí, somando um pouco com o que o Michel falou, né, sobre reutilizar, etc., para mim foi uma surpresa, assim, quando saí do Angular 1, que você estava estendendo o HTML, né, dando mais força para o HTML, e eu fui para uma coisa que era o React, que estava dando mais força para o JavaScript, né? E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo coisas no back-end com Node e reaproveitando o código entre o back-end e o front-end, né? E conhecimento do time e tudo mais. Então, eu acho que esse foco do React lá no começo, assim, em você estar desenvolvendo algo para o front com mais cara de JavaScript, mesmo nas lógicas e tudo, e não com aquela cara de um template, né? Eu acho que também foi um grande boom aí. Outra coisa que eu acredito, pelo menos eu sinto, que o React, a curva de aprendizado é bem menor do que o do Angular. Isso com certeza. Qualquer pessoa que queira entrar na área, eu recomendaria que ela estudasse os básicos HTML, JavaScript, CSS, e aí depois, então, ela poderia ir para um framework, e aí a minha recomendação é sempre o React, ou o Vue. O Angular é sempre o último caso a pessoa queira se arriscar um pouco mais. O legal também do Angular é a questão da estabilidade. Diversos projetos, centenas de projetos do Google utilizam o Angular hoje. Então, assim, se quebrar alguma coisa em algum lançamento, vai quebrar o Google. Então, esse já é um ponto muito a favor. Sobre a curva de aprendizado, realmente, no começo,
por se tratar de um framework, né? Já tem tudo completo nele. A galera vai demorar um pouco mais para pegar o ritmo ali, conhecer a estrutura, mas depois lancha, porque fica tudo já meio que mapeado. É uma coisa que eu sinto no React, quanto mais você aprofunda, mais as coisas podem se tornar complexas, não quer dizer que vai. Mas dependendo do caminho que você seguir, pode acabar aumentando a quantidade de coisas para você aprender. Então, assim, é um ponto a se considerar. Mas, assim, o Angular hoje também supre bastante a necessidade da galera. Eu acho que essa questão da mudança também quebrou muito a quantidade de galera engajada no projeto, mas mesmo assim ele ainda é forte. E o Vue, né, eu acho que seria um meio termo dos dois, né? Tanto que, se eu não me engano, não lembro, eu acho que um dos criadores do Angular criou o Vue, era isso? Foi. Acho que é tanto do Angular quanto do React, pelo que foi a junção dos dois, tanto que você vê traço dos dois no Vue. Pela evolução do ECMAScript também, né, a partir do momento que o ECMAScript começou a evoluir, novas funcionalidades, coisas que faz tempo que a comunidade queria, que a gente já estava precisando e tendo até tentativas de alternativas ali, igual CoffeeScript, tentando resolver algumas coisas, que isso impulsionou também? Sim, demais. Principalmente após o boom, né, do ECMAScript 6, e depois que a galera começou a falar, opa, callback não é a melhor opção, vamos para promise. Eu acho que isso aí já ajudou bastante na organização dos códigos e sem contar as utilidades, né? Antigamente mesmo a gente tinha que usar jQuery para tudo. E a partir das novas interações do ECMAScript, a gente tinha tudo nativo já. Eu acho que isso aí também é um dos motivos que quebrou a força do jQuery e consagrou de vez o ECMAScript. O que vocês acham aí, galera? Concordo totalmente. Eu tive alguns projetos aí que eu fui tirando alguns excessos de Lodash, né, ali e tal, que acabavam muitas vezes fazendo o papel ali do map, do Redux e tudo mais, e agora que a gente já tinha isso nativo, foi bem legal, né? Acho que foi um grande ganho. Inclusive, tipo, a galera começou a curtir usar isso e querer colocar em todo lugar. Aí tem um amigo meu, o Márcio Mendes, que fala que a galera coloca Redux nas coisas só porque é legal, assim, às vezes nem tá entendendo o que tá fazendo, mas tá colocando. É aquela famosa dar uma gourmetizada aí no código. Exatamente. Agora, tem um framework aí, eu não sei se o pessoal já chegou a usar, eu não cheguei não, mas acho bem interessante aí, é o Electron. Quem já chegou a usar ou não? Isso daí é brabo, né? Acho que o Visual Studio Code foi criado usando uma ferramenta aí parecida. Aí. Não, o VS Code é feito em Electron. O VS Code é feito em Electron, o Skype é feito em Electron. Acho que o Slack também, né? O Slack, o Slack, versão desktop. O WhatsApp também é a versão. Aí todos é feito. E a versão bem início do Electron, eu cheguei só a ver no início algumas coisinhas para ver, mas não cheguei a fazer nada profissional, foi só aquele Hello World brincar lá. Conforme o PWA evoluir, eu acho que não vai ter mais essa necessidade de ter o Electron, a não ser se tiver querer ter uma versão standalone, né, daquele aplicativo, não depender do browser. Sim. O Electron para mim ele é similar ao Ionic, só que para desktop. E só uma correçãozinha aqui. O criador do Vue é o Ivan Yu, e ele não era um dos criadores, não, ele só trabalhou pro Google usando o Angular. Mas eu lembro que tinha um que era uma IDE que foi feito no Electron, que era famosinha. Agora não vou lembrar o nome. E você dava o botão direito nela, você conseguia inspecionar elemento como se fosse num browser, cara. Era muito estranho isso daí, depois o pessoal corrigiu. Eu acho que também na época o VS Code, eu acho que nas primeiras versões, acho que dava para fazer isso daí também. Eu acho, não tenho certeza disso. Eu lembro que essa IDE que era feita no Electron dava para fazer, o VS Code eu não lembro se dava, mas o próprio Postman também tinha isso. Você clicava com o mouse direito lá, acessava algum menu, aparecia o console do Google. Então. Mas é bem legal e muito doido isso, né? A gente talvez não tenha imaginado que com tecnologias de front-end, né, entre aspas, a gente já está falando que a gente consegue entregar coisa não só no browser, mas também para desktop, para app, né, para devices mobile e tal. Sim, eu lembro que quando o primeiro contato que eu tive com o Node, minha cabeça pirou, cara, explodiu. E usar o JavaScript no servidor pra mim era fantástico, era tudo que eu queria. E já estava se tornando a minha linguagem favorita na época e tal.
Então, assim, foi o pão e a goiabada junto. Cara, Esse negócio aí da evolução aí do JavaScript, Node, React aí realmente também brilhou meus olhos aí na hora que eu vi, pô, consegui mexer no back-end, consigo fazer o mobile, não é só web, vai desktop, é tudo, só preciso estudar praticamente JavaScript ou TypeScript e pegar um framework e aprender, eu consigo trabalhar. Foi uma coisa assim que eu não esperava isso do JavaScript. Eu esperava que, pelo menos a minha visão no passado, era só web mesmo, só browser. E eu acho que tem muita coisa ainda a melhorar. Igual, por exemplo, essa chegada do Deno, né, que dizem que é o novo Node, eu acho que vai trazer bastante melhoria para a comunidade. E esses dias eu tava vendo, galera, tinha uma possibilidade de usar agora Node no navegador. Isso aí eu achei bizarro, velho. O cara tava rodando uma API Express ali no navegador. Essa é a evolução, né, gente? O que vocês acham a respeito sobre estado? Antes a gente tinha o Redux, aqui no Magazine o pessoal usa o Mobux, mas agora a gente pode usar só o context do React para fazer isso daí. E funciona muito bem. Assim, tipo, eu não sei até que ponto compensa utilizar agora um gerenciador de estado aí. Sei que tem as diferenças, assim, que, por exemplo, o Redux em si, a diferença do contexto com o Redux é que no contexto ele vai trabalhar por cada... Se você, o nível do contexto, né? Ele vai renderizar todos os elementos que estiver escutando esse contexto, né? No caso do contexto. Mas no Redux, ele vai ter uma renderização só e é só naquela parte específica do componente, pelo que eu estava dando uma estudada. Tem essa diferença aí. Mas se a pessoa saber trabalhar bem, não tem perda de performance e funciona muito bem, assim, essa parte do contexto. O que vocês acham a respeito? Cara, eu tenho uma opinião sobre isso que já anteriormente, né, tinha um problema não com o Redux, mas com a galera que usava o Redux, que a maior parte dos projetos que eu via com Redux, muitas vezes não precisavam no Redux, né? Você não tinha esse compartilhamento de estados ali, não era nada complexo assim, e a galera colocava, não, vou colocar tipo Redux, mas por quê? Ah, não, porque eu vou criar uma história aqui e colocar, tipo, era um dado, assim, que era compartilhado por várias coisas, e o resto não, assim, tipo, cada página era uma página, trocou de página, tipo, morreu tudo, então eu via muito uso errado nesse sentido, e daí quando vem o Context API, você consegue ter, tipo, um uso legal, assim, específico, né, tipo, poxa, não preciso de tanta coisa, mas eu quero, sei lá, tem alguns dados ali que eu vou transmitir para vários componentes e tal, mas não nessa escala e tudo mais. Então, eu acho que supriu muito bem a necessidade, assim, eu acho que tem que ser, agora a gente tem que avaliar bem os casos mesmo para falar, puxa, eu preciso de usar realmente, vou fazer uma aplicação aqui que é um chat que muda tudo e tal. Aí a gente precisa controlar melhor esses estados em vários níveis, aí talvez sim, sabe? Concordo demais com o Bruno. Às vezes a gente pega uma bazuca pra tentar matar uma formiga, e não é necessidade tanto, assim. Tenta fazer aquela questão, né, de avaliar realmente a necessidade. Até porque o Redux tem uma curva de aprendizado que eu vou te falar, hein? Eu demorei, acho que uns 2 meses pra entender o Redux. Depois que eu entendi, beleza. Aí quando ele entendeu, não precisava mais usar. É quase isso. Aí veio o Saga, né? Aí você ficou, e agora? Nossa, realmente, tinha o Redux Tank e o Redux Saga. Aí você ficava, qual que eu uso? Será que eu uso este? Ou será que não? O Saga eu gostei mais que o Tank. O Tank eu achava que eu fazia que nem os callback da vida. Lá, usava de maneira errada, não sei, não rendia muito bem, não. Eu acho que quanto mais simples é melhor. Não, sim, se você for olhar hoje o Redux com Hux, está muito mais simples do que o Redux sem Hux. E o Mobux também, com Hux, eu não vi sentido nenhum usar o Mobux se tem o Hux junto lá, porque basicamente é igualzinho que cria no Context, e se você quiser usar, até fiz isso daí para num front nosso aqui, que metade dele tá usando assim o Mobux e eu uso a classe, e para aproveitar essas stories aí, eu dei uma olhada como que seria o meio termo lá na biblioteca no Mobux. Aí basicamente você cria uma context, passa a store para essa context, mantendo a store lá na parte de provider dele lá, aí ele vai tratar de instanciar essa parte aí da context. Aí você cria um hooks aí, chamando essa context, coloca uma função no caso, o componente do React dentro do Observer aí, que ele consegue trabalhar. Mas, basicamente, ele usa o Context API junto para conseguir fazer isso com hooks, que deu uma facilitada boa também. Usa nativo, né? Já tá lá, já foi feito para isso, né?
Igual tem muita gente que odeia utilizar bibliotecas extras, né? O segredo é deixar o mais simples possível, porque no final das contas o código volta para morder o seu pé. Então, É isso aí. esse é o segredo. Eu acho Pô, que só queria dizer que tava parecendo um trava-língua aí, o que vocês estavam falando, hein? Eu falei, caraca, como você conseguiu falar isso tantas vezes? das últimas coisas que mexeu aí nesse front-end moderno, a coisa que mais gostou aí. E eu posso começar dizendo para mim que foi o Styled Component com o Styled System, aí puxando o gancho do Context API, né, aquele team provider lá, aquele provider de tema, com o Styled System, cara, é incrível aí, galera que estiver ouvindo, dá uma estudada lá, muito legal. Eu, no caso, foi o React Native e, como você falou, o Style Component também aí, gostei muito também. Poderia falar do Service Worker, né? Que lá auxilia muita gente com projetos PWA. Aí, no meu caso, a gente foi o GraphQL. Nossa, como eu amo aquilo, gente. De simplesmente pegar apenas as informações que o meu front precisa, ali do grafo. Nossa, é maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Boa! E se você que tá ouvindo a gente curtiu, compartilha. Se não tá seguindo a gente, então siga. Estamos nas redes no Instagram e no Twitter como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores. Segue aí no Insta, JR_ACN, de navio, N de navio. E eu, Bruno, você pode procurar aí no Insta, LinkedIn, etc., como Bruno Silva Freitas. Bom, eu tô no Instagram como Marina S e 2 underlines. É pra dificultar mesmo, gente. Eu tô tanto no LinkedIn, Instagram, nas redes aí, como Michel Cugil. Boa, galera. Boa, galerinha, é isso aí. Espero que tenham gostado. Um abraço. Quero uma palma aí.